Salve, salve, galera. Aqui quem tá falando é o Soma Cruz. Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Capo. E hoje, né, num tom mais de despedida, como muitos vocês já sabem, hoje vamos fazer uma análise aí do sexto episódio do Loki e do final, né, do final do Loki em si, do final da série. Depois vamos fazer uma análise de toda a série aí, depois vamos fazer a análise do Falcão também. Isso, Então fica ligado aí que depois vai sair um vídeo aí o que nós achamos de toda a série e como nós vamos colocar ela naquela tabela lá que nós fizemos como da Viúva Negra. Então é isso exato. aí, fica aí, vamos comentar aí sobre esse último episódio do Loki, né? Que pra mim foi o melhor de todos. Então é isso aí, puxa a vinheta. Bem, então, né? Vamos falar aí sobre o que acontece, né? Como todos os outros episódios, eles sempre começam, né, não, Cap? Dando aquela breve Isso, geral e aquela introdução, exatamente. aquela recapitulação, né? Que tem todo episódio. E eu vou deixar aí você primeiro dar as especificações técnicas e aí depois nós vamos dar mais uma aprofundada do que realmente acontece. Então, Pronto, pode dar as vamos lá. especificações técnicas. Resumindo, são duas informações técnicas, né? É a duração do episódio, que teve 45 minutos e 25 segundos, né? Mais ou menos esse tempo, e que a gente estava apostando que iria ser 50 minutos, mas com esse tempo, para mim, conseguiu fechar perfeitamente o episódio. E o nome do É episódio que porque, ficou, né? hein, Cap? É porque eu acho que deu pra resolver, porque eu acho que talvez desse pra fazer um pouco menor, né, o episódio, porque não teve Isso, tanta coisa assim. Teve muito mais verdade, com diálogo do que exato. ação em si, né? Exatamente, poderia ter feito bem menor. E deu. E isso é uma coisa boa, porque não fica com aquela pressa de resolver tudo, né, em um só episódio. E o nome, que ficou por todo o tempo, sempre. E que Que é já até diz uma frase, né, que muita o coisa, né? Móvel fala, né, por todo o tempo, bem no finalzinho, né, Isso, aquele finalzinho. sempre. Exatamente. Eu não sei se ele fala sempre, mas ele fala por todo o tempo, né? Que é o que dá até Ele o fala nome do por todo o episódio. tempo, exato. Isso mesmo. Então, né, como eu já disse, depois então o episódio começa dando aquela recapitulação geral, depois nós temos. Teve uma coisa bem diferente, né, nesse episódio, que foi aquela entrada diferente da Marvel. Eu até me surpreendi na hora. Eu até Isso. voltei pra ver se eu percebi alguma coisa diferente, algumas Eu vozes também sou uma diferentes, cruz. e foi uma entrada Realmente. totalmente diferente, né, que os outros personagens falavam, todos aqueles momentos memoráveis da Marvel. Eu fiquei até bem surpreso, não esperava Isso, isso. nem o caso do Capitão América, né? Eu posso fazer isso o dia todo, ou no caso do Doutor Estranho, né? O Steve Strange, né? Eu vim Eu vim barganhar. barganhar, né? E E isso, o teve também o Wakanda, de né? Wakanda, né? Também teve, Isso, teve bastante exatamente. coisa. Muito bom. Acho que até Eu do gostei Hulk, né? bastante Também, da eu acho que eu entrada. lembro de ter ouvido do Hulk, eu acho. Se não me engano, sim, também. Se eu não me engano, quase todos os personagens que apareciam, né, na parte da cena inicial da Marvel, do CM, eles falavam sim. Algo, pelo menos alguma frase, né? Bem interessante. Depois disso tem uma entrada que eu não entendi muito bem, só que depois é que eu fui entender. Tem aquela entrada que parece um monte de planeta, universo, buraco negro, um Big Bang, um negócio assim, depois volta pra dentro do Isso buraco mesmo. negro. Depois eu entendi que era aquele anel, né? Que tava em volta do castelo, que era aquilo ali, Isso. que até a Era só Sylvie uma manda o Loki viagem, né? acordar, né? Pela parte do universo, né? Só uma viagem breve que eles fizeram. Bem Aí interessante. depois eles entram, né, dentro do castelo, e aí nós temos aquela senhorita Minutos, que ela faz umas propostas Isso. a eles, só que eles recusam, né? Eles Exato. avançam até eles acharem, né? Onde ele abre a porta. Na hora que eu Exatamente. vi ele, eu não sabia, né? Eu vou dizer pra todo mundo que eu não sabia que ele era o Kang, né? Que ele é o Kang, já foi confirmado. Eu não sabia que ele era o Kang, eu fiquei até o final do episódio. Eu fui depois dormir, acordei, eu ainda achava que ele talvez fosse o Kang, não tinha certeza de se era realmente ele. E depois o Cap me disse aí que foi confirmando, né, Cap, que ele é o Kang. Isso. É normal, Soma Cruz. Às vezes tem pessoas que recolhem rumores e tem outras que nem ligam para rumores. Então, mas no caso do Kang, ele foi realmente confirmado no painel da Marvel, né? Pelo diretor, inclusive, por todo o pessoal que faz essa parte aí técnica, tudo, que o ator tal e tal seria o Kang e foi mostrada uma foto dele. Então, quando eu vi o ator, não pensei duas vezes. Era o Kang. E realmente foi o Kang. Então, É porque você você vê, né, percebia o logo de negócio cara. todo destruído, né, que ela diz, é aquele que permanece. Mas quem é aquele que Isso, permanece? E aí exatamente. depois eles se encontram com ele, né? Aí a Sylvie tenta atacar ele, mas nunca vai conseguir atacar ele, porque ele sempre consegue saber, ele consegue fugir de tudo, Exatamente. né? Isso. Aí Ele sabe depois o que ele é que vai diz que acontecer, consegue né? saber de tudo que vai acontecer e ele fica, né, fazendo joguinhos com eles, né, com o Loki e com a Sylvie. Isso.
E aí ele vai explicar, né, Depois ele a vai explicar a origem dele, origem né? dele, né? Que aí ele disse que já Isso. foi médico, já foi não sei o quê, já foi conquistador, né? Essa parte que me deixou assim, eu acho que ele é o Kang. Só que eu não tinha Isso. Aí quando certeza falou se no era. Conquistador, né? A gente já, pra quem não pegou essa Ele parte de disse que ele era um rumores, cientista do século 31 que descobriu universos sobrepostos e outros universos também descobriram isso. E eles conseguiram trocar informações, né? E o que me lembrou muito o Byakuran, né? Que ele tem a habilidade de compartilhar informações com outros universos paralelos aí do anime Katekyo no Ritmo no Reborn, que para mim é um dos meus favoritos. Tem um vilão chamado Byakuran que ele consegue aí ter essa ligação. E ele consegue evoluir todos os mundos e conquistar quase todos os mundos, exceto um, né? Que depois ele é derrotado. E quando ele é derrotado, todos os outros eles são derrotados em conjunto. Não sei se vai isso é uma acontecer a bela mesma coisa comparação. com o Kang, né? No Mas caso, pelo que a série nos mostrou, né, para os fãs, para os telespectadores, não é o caso. Não é o que vai que, acontecer. porque o que ele diz, né? Diz que na verdade eles são conquistadores, alguns deles não eram tão bonzinhos, então eles conquistaram universos. E depois de conquistar cada um seu universo, cada um tentou conquistar um multiverso, né? E aí foi o que gerou o choque. Tinha vários deles lutando com seus Isso. exércitos, um contra o outro, né? E tinha uns do mal. E ele foi o cara que ganhou tudo e conseguiu. Ele era da Terra original, que ele disse. Ele conseguiu ir descobrir uma forma, né? De parar todos eles. Então, até que eles diz lá que ele acha o Alioth que faz os experimentos dele, né? Pra ele conseguir Isso. parar a guerra e criar a AVT para apagar as linhas, né? Para evitar as guerras. Então, realmente era verdade que a senhorita Minutos disse, que ele diz, eu prefiro ter como é que é, uma paz ordenada do que uma guerra, do que a liberdade em caos, né, que ele diz. Isso, Acho que exatamente. não sei se é E eu achei, exatamente isso, mas uma parafraseando na fazenda é mais ou menos isso, né? e eu achei bastante interessante eles ter falado do Alive, né? Que é como o Loki chama o monstro, né? Que o Kang é quem comanda todo ele. É bem interessante a história É, porque dele e a gente eles vê o mesmo poder, né? chamou de Alioth, mesmo que não seja, mesmo que o nome dele nas HQ seja diferente, lá ele Se eu não me engano retrata é como Elliot. Alioth, né? Eu Isso. não sei Aí nós como é o tratamos nome como dele, mas eu tô Alive. falando como na série, né? Na série eles colocam esse nome, então nós Isso. falamos esse Mas nome, né? eu gostei como abordaram. Contaram um pouco dessa história e a gente também precisava saber, né? Se nas HQs ele iria ter alguma semelhança. E realmente Ele, teve, ele quase disse que está 100%. cansado, né? Ele está cansado e disse que Isso. porque já viveu mais de 1 milhão de vidas, né? Que 1 milhão de vidas quer dizer que é mais de 1 milhão de anos, né? No geral, porque o cara pode viver 1 minuto ou 10 anos. Então, é mais de 1 milhão de vidas, né? Isso, Então, se ele exatamente. É viveu mais mais de um de milhão de vidas, isso. ele já está cansado. E ele também disse que ele não sabe mais o que vai acontecer, ele só sabe até um certo momento. E depois disso, né? Aí ele tira o bracelete, né? Que ele tem um bracelete lá com o Pad, que ele fazia ele E isso conseguir que era. fugir E da Sylvie, né? parecia ser futurístico, né? Você percebia, era Era o mais futurístico. diferente, né? Dos outros. Realmente era bem diferente dos outros, né? É um elemento mais futurístico e realmente essa parte não deixou a desejar, porque realmente nas HQs o Kang ele tem essa parte mais voltada mais para o futuro, com essas outras versões suas. Então, quando você tem essa versão diferente, de acordo com o tempo, um não vai ser exatamente igual ao outro, mas eles tentam a fazer essa padronização, digamos assim. Porque eles se comunicam até, né? Mas até não gerar tantas guerras, né? Que nem o caso que ele quis É, fazer. mas ele, né, ele vai lutar, né? A Sylvie lá. Ele tira o Tekipeda e depois diz: Ah, vocês podem reinar vocês juntos, ou então vocês podem me matar e gerar a guerra, né? A guerra, o caos. E aí a Sylvie tenta matar ele, o Loki para, né? Porque o Loki tava com medo, porque não sabe o que ia acontecer. E eles ficam nessa tretagem, né? Ele tenta matar ele, ele fica tentando defender ela. Só que aí depois ela meio que desiste e beija ele. Só que aí no final ela usa o Tekipeda e manda o Loki de volta pra AVT, né? E Sim, sim, depois disso aí o Loki não consegue mais voltar e ela vai e mata, né? O cara lá, o Kang, né? Então, exatamente. o Loki fica até lá Exatamente. parado, pensando, né? E aí depois ela mata e depois o Loki tenta, finalmente decide fazer alguma coisa, só que já era tarde demais, né? Porque quando Isso. ele vai falar lá com o... Antes disso, né? Antes disso nós cortamos para aquela parte lá que tá toda a AVT, tá em caos, né? E tem aquela E parte está lá reunida, né? do... A C15 tinha falado com aquele guardinha, né? Pra mostrar toda a verdade aí pra AVT. E isso de que a E, juíza, no e caso, era isso daí uma você vê o professora, né? Mobius, né? Mais a Diretora. C15. E você vê que eles estão vendo as linhas subir, né? E eles diz para todo sempre. Não, como é que é? Como é que eles falam a frase?
eles falam, É, se eu não me engano, me esqueci, por né? todo Falamos o até agora tempo. aquela frase. Por todo o É por tempo, todo o sempre. tempo, sempre, né? Exato. Eu não lembro se eles falam sempre, mas depois que eles falam por todo o tempo, como nós já tínhamos falado. Aí depois disso o Loki, nós, como eu tô dizendo, depois volta pro Loki, ele decide fazer alguma coisa. E aí, né, na hora que o Loki vai falar, ele pergunta: você é dessa divisão? Quem é você? Você vê que a memória dele foi apagada e a do Loki não, né? Então ele estava realmente falando a verdade e você vê aquelas estátuas dos Guardiões, elas foram todas substituídas por a estátua dele, né? Então você realmente Exatamente. vê Isso. que realmente vai ter uma guerra mesmo entre os multiversos e a TVA deve ter várias TVAs, né, que eles vão guerrear. Eu não entendi muito bem essa parte, se vai ter várias Isso TVAs ou se vai ficou. ter só uma, né? Isso. Ainda bem que ficaram poucas perguntas, né, em aberto. Ainda ficaram. Mas foram Explicaram poucas. muitas coisas, né? Explicaram Isso. realmente a necessidade da TVA, né? Porque ela realmente apagava as linhas do tempo para evitar uma guerra multiversal. Exatamente. E o bom é que nós acertamos Porque, nas nossas expectativas, e né? porque Porque eles eu até queria diz, né? Que pouca ele disse que ação. ele é, se vocês estão me irritando, vocês estão com raiva dessa minha personalidade, né? Dessa minha versão, imagina as minhas outras. E muita Exatamente. gente espera aí, como eu, né? Espera aquele Kang azul, né? Que vai vir boladão aí pra. Como eu acho que Isso. eu já E tinha dito, né? Hein, Cap, essa você versão acha que que vai ser conversa mais. realmente ele o grande vilão da temporada? Da fase 4? É, realmente. Eu aposto no Kang, viu? Tem muitos Eu rumores tava fortes aí. apostando, né, nele. E eu acho Isso. que pode ser ele mesmo. Mas pode ser. Pode ser. E realmente é um vilão a nível agora. Como é que eu posso dizer? A nível multiverso, né? A nível multiverso, não Isso só a nível aí. Terra, né? Que nem foi o Mas caso uma coisa que do também que Thanos. me deixou bem curioso foi porque ele realmente, o Loki consegue, né, manter sua consciência, né, seu livre-arbítrio, ele consegue manter as memórias do passado e tudo que aconteceu. Eu acho que talvez Isso, isso tenha sido possibilitado porque ele beijou a Sylvie, né? E eles criaram outra ramificação na linha do tempo. Então exatamente. pode ser que isso tenha influenciado e por isso que o Loki não tenha tido a memória apagada, né? Exatamente. Isso pode explicar um fato. E isso é uma coisa boa, porque ele tem um E livre-arbítrio você vê, né, e. principalmente naquela parte lá da senhorita Minutos, que realmente é um negócio muito complexo, né? Porque, de acordo com o Loki, ele podia, tá ligado, ter uma versão que ele dava o estalo na manopla do infinito, porque diz que senhorita Minutos, né, ofereceu pra ele a manopla, ofereceu Isso. pra ele o trono de Asgard, ofereceu pra ele tudo que ele Tudo, queria. praticamente tudo o que ele Então, quisesse, eles praticamente, era como se iriam fosse ofertar. uma liberdade controlada, né? Mas depois que o cara já soube tudo isso, é claro que ele não ia aceitar, né? E Isso, você vê que o realmente. Loki realmente não tinha mais apego aí pra ser realmente assumir algum trono, né? Ele já Não, tinha ele, deixado isso pra lá. ele mudou. Esse tempo que ele passou na VT, ele mudou completamente a sua parte ética, moral, as suas características, o seu caráter. Então, ele já não é mais o mesmo. Aquela pessoa obcecada pelo trono, por Ele disse que seu. não quer perder, né? E agora eu não sei se a Isso, Sylvie perdeu a ele memória não. também, o que é que vai acontecer, isso aí tá muito em aberto ainda pra mim. Isso. Mas foi com certeza uma boa série aí e Não, abre. foi uma boa E série depois, né, e. depois daquela final, né, temos aquela meio que cena pós-crédito dizendo que vai ter uma segunda temporada, porque aquele final ficou Exatamente. muito em aberto. E eu E não isso eu sei como coloquei é que até vai nos ser. Talvez a comentários segunda de. temporada, né, Cap, encerre aí a. E isso Como é que eu algumas posso pessoas dizer? A fase falaram 4, no. né? Será Isso, que algumas a pessoas fase. falaram nos comentários, Segunda né? temporada. Que tava muito bom, né? A temporada e tudo. E eu realmente Sim, disse, mas olha, eu tenho uma eu não vou dúvida. dar Será que essa spoiler. temporada, a segunda temporada, vai vir pra fechar toda a fase 4? Já que começou com ele, será que não seria o justo terminar com ele também? Seria interessante, mas a minha teoria é o seguinte: esse ano nem pensem mais em Loki Não, eu tô e falando possivelmente exatamente no ano que isso. Eu vem. tô falando assim, daqui a alguns anos, né? Depois, quando acabar o Quarteto Fantástico, se não seria ele a Pronto, última série que sairia, a última possivelmente. produção da Marvel, pra fechar Possivelmente ele tudo? pode ser a última produção da Marvel, porque a Marvel realmente está com o calendário bem apertado. A Então fase agora 4, não né? é o ideal. Seria para ser o último. É para ser o último. É interessante que eles façam para ser o último. Tudo indica que vai ser o último. E Então, foi eu isso acho que é aí. isso aí, né, Cap? Eu Uma acho que nós já surpresa falamos um enorme, breve né? geral, né? Que caiu pra gente. Segunda temporada. Isso é uma coisa muito boa. Isso Coloquei aí, até mas nos comentários, né? eu tô dizendo, né, Cap? Eu acho que isso aí, eu acho que é tudo que nós tinha pra falar desse episódio, né? Que foi muita conversa, mas nos Isso. revelou muitas verdades e deixa Isso é muita bom, né? coisinha aberta, né? Também. Muita O que coisa em aberto. aconteceu com o Kid Lock, né? O que aconteceu com a Sylvie, o que aconteceu com aquela mulher que fugiu, né? Com a Isso. Ravonna. Então Não é teve muita cena coisa fica em pós-crédito, aberto. mas
com a segunda temporada, eu não vou criticar nada disso. Realmente não era para ter uma cena pós-crédito, porque vai ter segunda temporada. Então, vamos ter Isso é que assistir verdade. para saber mais, né? E esperar pelos próximos filmes de Marvel, que vai ter revelações aí. Essa fase vai ser uma fase gigantesca, viu? Mexer com essa parte de multiverso e com muita coisa interessante. Então, fiquem ligados Isso aí, nessa nova nós fase. fizemos, né, Cap, um vídeo aí da fase 4 da Marvel. Vai sair Isso. aí futuramente para vocês. E uma coisa que eu tenho a dizer para vocês, né, que é se inscreve, compartilha. E quando tiver outras séries aí, como What If, se nós vermos aí que tá sendo bem recebida pelo público, tá sendo Isso que interessante tá para nós fazer legal, um né? vídeo, talvez Aí nós nós postemos iremos aqui, não fazer sei se vamos postar semanalmente, mas talvez nós postemos aí uma série no geral do What If. Então é isso também. aí, né, Podemos Cap? fazer Se isso. despeça aí da galera. E é isso aí, pessoal. Fiquem ligados, né? Ativa as notificações, se inscreve, deixa o like, bota nos comentários o que acharam, né? E o que vocês estão esperando para essa segunda temporada. E que realmente quem vai ser o vilão, o grande vilão dessa nova fase da Marvel. Apostem aí. Será que vai ser o Kang, o Conquistador? Ou eles só colocaram agora para que no futuro eles introduzam aos poucos? Então, é isso aí. Valeu e fui. É isso aí, galera. Coloca nos comentários se você discorda de alguma coisa. E coloca aí, se você acha que tem alguma coisa para nós melhorar, também coloca nos comentários que nós vamos tentar melhorar. Então é isso Isso mesmo. aí. Valeu e fica com Deus.